Sejam bem-vindos a mais um projeto do Kardec Tube, Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Nós estamos nos propondo a avaliar criticamente a obra Nosso Lar do Espírito André Luiz, usando as obras de Kardec. Estamos na introdução. Estamos tratando nessa introdução longa sobre a obsessão, em particular tratamos da fascinação, e no nosso último estudo nós avaliamos o item 244, parte desse item, que nós julgamos um dos itens mais importantes desse nosso projeto. Portanto, é muito importante que quem não assistiu o estudo anterior, que assista, porque é onde Kardec vai deixar claro que não é a mediunidade que causa a obsessão. Kardec vai deixar claro que não é praticar as evocações, a mediunidade, que não é nem mesmo falar de espiritismo ou crer nos espíritos que atrai os espíritos. Que, portanto, não há perigo. Pelo contrário, ele vai mostrar nesse item 244 de O Livro dos Médiuns que é justamente não praticar a mediunidade que é o perigo. A mediunidade é um meio que nos revela os espíritos que nós temos à nossa volta. E quando a gente não pratica a mediunidade, a gente fica sem saber que espíritos são esses. Vejam como há uma mudança total de visão para aquilo que é muitas vezes divulgado no meio espírita. Então é muito importante que você assista ao nosso estudo anterior, se você não assistiu, para a gente poder continuar desenvolvendo aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai terminar o item 244. Como a gente vai pegar ele da metade para o fim, você precisa ver o estudo anterior, onde a gente inicia o item 244. Nós estamos, portanto, no item 244 de O Livro dos Médiuns, de Kardec, e vamos prosseguir, ver o que ele nos diz, abre aspas. Regra geral: quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. E essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não seja médium. Creia ou não creia. A escrita faculta um meio de ser apreciada a natureza dos espíritos, que sobre ele atuam, e de serem combatidos se forem maus, o que se consegue com mais êxito quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolve. Se bastante cego é ele para não compreender, podem outros abrir os olhos. Então vejam, Kardec reforçando aquilo que a gente já viu no estudo anterior, que é uma regra geral. Se a comunicação é ruim, você está assistido por um espírito inferior. A comunicação ruim atesta que a causa da comunicação ruim é um espírito inferior, porque espíritos superiores e bons não ditariam mensagens ruins. A lógica é simples. Então a mediunidade é um meio de atestar a comunicação e descobrir que espírito é que está ali influenciando e causando e ditando aquela comunicação. Mas caso a pessoa deixasse de escrever ou nem chegasse a psicografar essa mensagem, ela continuaria sendo influenciada por esse espírito inferior, por esse espírito obsessor. A mediunidade foi o meio que eu descobri o tipo de espírito que estava me influenciando. Percebam? A gente reforçou muito isso no estudo passado, a gente está vendo Kardec complementar. Então, quer escreva, quer não. Seja ou não seja médium, creia ou não creia. Vejam como ele está deixando claro. Eu poderia nem acreditar nos espíritos. Eu poderia nem ser médium, exercer a mediunidade. Poderia psicografar ou não psicografar. Eu estaria do mesmo jeito sendo obsediado, influenciado por aquele mau espírito. Quando eu psicografo a sua mensagem, a diferença é que agora eu atesto a presença dele e descubro que ele está ali.
Então vejam que a mediunidade é um meio de descobrir os espíritos que nos rodeiam. A mediunidade não é a causa dos tipos de espíritos que nos rodeiam. É a velha frase, eu não posso culpar a janela pela paisagem. A janela possibilita que eu veja o que está lá fora, mas ela não é responsável por que está lá fora. E se eu tenho algo lá fora afetando aqui dentro, e a janela está fechada, usando essa metáfora, eu fico sem saber o que é que está lá fora me afetando. E eu posso até nem saber que tem algo lá fora me afetando, embora me afete. É a analogia, a metáfora que a gente faz comparando a mediunidade. Então a pessoa pode não praticar a mediunidade, ela vai continuar sendo obsediada, atraindo maus espíritos. Porque não é a mediunidade que causa o tipo de espíritos que a gente atrai. Percebam a lógica simples do que os espíritos trazem. Então a gente pode e deve praticar a mediunidade. Justamente para a gente saber que tipos de espíritos estão no nosso lar, no ambiente doméstico, que estão nos influenciando os meus, a minha família. Veja a importância de praticar a mediunidade, inclusive em casa. Totalmente diferente do que o movimento espírita prega. Vejam que Kardec dá uma outra visão, por isso esse item é um dos mais importantes. E por que ele tem ligação com o nosso projeto? Porque o André Luiz vai corroborar isso nas suas obras. Ele vai ser um desses espíritos, junto com Emmanuel, que vai combater, que vai desestimular, que vai desaconselhar a prática da mediunidade, vai colocar problemas, perigos, inconvenientes, demonstrando que ele não segue Kardec, demonstrando que ele é um espírito inferior, no mínimo, mas também com características que nós poderíamos dizer de fascinador, pseudo-sábio, obsessor. Então por isso que é muito importante. Lembra que a gente disse que esse projeto vai comparar? É o que nós estamos fazendo. A gente pega a teoria, vê o que a teoria diz, aplica usando como exemplo as ações e as mensagens do André Luiz, e a gente conclui como as ações e as mensagens dele se caracterizam exatamente por aquele tipo de espírito que Kardec descreve como fascinador, obsessor, inferior, logo a gente deduz que ele era esse tipo de espírito. Percebam como é muito importante como que se dá a comparação e por que a gente faz as afirmações que a gente faz. E aí ele mostra, a escrita faculta um meio de apreciar a natureza. Ela não cria a natureza. Ela é um meio de eu descobrir qual é a natureza dos espíritos que estão à minha volta. Né? Então aqui vem a utilidade da mediunidade. Uma vez que eu descubro os espíritos que estão à minha volta, eu posso descobrir os motivos do porquê ele está à minha volta. Por que esses obsessores estão aqui? Por que ele está aqui me obsediando, me enganando, me influenciando para o mal? Eu posso descobrir a causa. E descobrindo a causa, eu posso resolver o problema. Vejam a utilidade da mediunidade. Eu uso a mediunidade justamente para acabar com a influência dos maus espíritos, descobrir o que é que esse espírito tem contra mim, o que ele quer. E aí Kardec termina esse parágrafo dizendo, olha, aquele que é cego, ou seja, que não enxerga, que está sendo enganado, como a gente já viu, aqui ele propõe uma das soluções. O que está cego, algumas pessoas podem tentar abrir seus olhos. Então também é um meio da gente combater a fascinação, tentar abrir os olhos do fascinado. Que é difícil, ele vai negar, ele não vai querer ouvir, ele vai criar até antipatia e ódio contra você, influenciado pelo enganador. Mas é um meio de tentar iniciar o processo de cura dessa fascinação tão terrível. Então vejam, agora segue Kardec no item 244, diz ele, abre aspas, em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nossa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para, muito levianamente, se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores. E nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices
de que são intérpretes. Então vejam que ele deixa